Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da tolerância. Esse é um importante atributo espiritual que faz com que a gente consiga se perceber. Quando a gente está interagindo com uma pessoa que exige de nós a tolerância, a gente consegue também fazer uma análise a respeito do nosso próprio comportamento. É muito fácil a gente ser tolerante com as pessoas que são super legais com a gente. É muito fácil a gente ser tolerante com quem não nos provoque uma forma diferente de pensar. É muito fácil a gente ser tolerante com aquelas pessoas que são complacentes, com os nossos erros. Enfim, essa tolerância que eu estou me referindo aqui, ela é no sentido de a gente começar a enxergar uma outra pessoa da mesma forma que nós gostaríamos que ela nos enxergasse. Ou seja, seres humanos imperfeitos em busca de perfeição. Nós estamos muito ainda enraigados no instinto e numa sensação. Na medida em que a gente supera esse instinto e essa sensação e passa a desenvolver o sentimento, a gente começa a pensar mais sobre o porquê da necessidade de nós sermos tolerantes com as outras pessoas. Primeiro porque de alguma forma a gente provoca também a tolerância nas outras pessoas. Nós somos pessoas imperfeitas e muitas vezes difíceis de lidar. Então as outras pessoas também têm que nos tolerar, ou seja, têm que aprender a nos tolerar. E nós, quando percebemos a nossa falta de espiritualidade, quando a gente percebe que nós somos pessoas ainda em estágio evolutivo, nós estamos ainda em construção, nós temos uma série de arestas para serem aparadas, quando a gente começa a entender essa verdade, a gente não se afasta das pessoas porque ela esteja nos provocando uma boa reflexão. A gente não se afasta das pessoas por medo ou por vergonha de reconhecer as nossas falhas. Ao contrário, a gente aproveita muitas vezes dessa condição de desigualdade de pensamento e de atitude, Claro que se a gente perceber que isso vale a pena, investir nisso, a gente aproveita disso para, obviamente, nos capacitarmos espiritualmente. Não é nos afastando das pessoas que nós vamos avançar. Não é nos afastando das pessoas que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos sim estar nos escondendo de nós mesmos, E com isso a gente só vai atrasando essa nossa evolução. E tudo isso para quê? Para a gente ser feliz, simples assim. É para que a gente não entre em conflitos interiores, de forma a ir atrasando essa autoanálise, de forma que a gente vai atrasando esse autoconhecimento e com isso a gente vai arrastando aí, esses nossos problemas pela vida e a gente nunca vai se resolver, porque outras pessoas nós vamos encontrar pela vida e nós vamos provocar nelas algumas formas de pensar na qual elas não estão acostumadas e vice-versa. Não adianta a gente fugir das pessoas. O nosso egoísmo, ele faz com que a gente simplesmente vire as costas para as pessoas nas quais a gente não tem tolerância de lidar. Isso mostra a nossa incapacidade espiritual. Isso mostra a nossa falta de amor, primeiro para com a gente mesmo, e segundo para com o nosso semelhante. Então fica aí o convite, para que a gente desperte esse sentimento de tolerância e com ele, na sequência, a gente também vai desenvolver aí a simpatia. A simpatia ela é fruto da tolerância. A simpatia, ela nasce desta capacidade que nós temos de tolerarmos as coisas que muitas vezes são difíceis para nós. Estamos aqui para avançar no autoconhecimento e as pessoas nos ajudam nisso. E outra, quando a gente busca esse entendimento sobre nós mesmos, naturalmente a gente vai passar pela vida de uma forma muito mais leve. Nós não vamos criar embates desnecessários com as pessoas
e vamos mostrar a nossa boa educação, vamos mostrar a nossa espiritualidade. Como disse, se você recebeu uma mensagem e talvez aquilo tenha te provocado alguma coisa negativa, responda com um bom dia, responda que o seu dia seja feliz, né? Desenvolva esses bons sentimentos, né? Dando a outra face. Se você entendeu que aquilo foi uma provocação, mas faça uma análise mais profunda. Às vezes não é uma provocação pessoal, foi apenas um convite para refletir de outras formas. E as pessoas têm a capacidade de nos ensinar. Então a gente tem que estar atento nisso, né? Nós temos que estar atento a isso. As pessoas muitas vezes chegam para nos ensinar. Isso é tão importante, né? A gente pensar sobre esse aspecto, que mesmo através dos nossos pensamentos, nós temos como contribuir positiva ou negativamente para as pessoas que estão no nosso convívio. Isso pode ser dentro do âmbito familiar, do âmbito profissional, né? Aquelas pessoas que passam mais tempo com a gente. Então, esse nosso comportamento interior, ele é muito importante para a gente preservar a nossa harmonia no dia a dia. Isso nos ajuda também a identificarmos, né, as coisas mais difíceis que estão rodeando a nossa atmosfera. Quando a gente se mantém mais tolerante, mais paciente, ou seja, mais equilibrado, a gente consegue perceber as outras pessoas como elas estão. Se nós estivermos agitados, preocupados, tensos, nervosos, a gente não consegue perceber as coisas que estão acontecendo em volta. E com isso, a gente diminui o nosso nível de tolerância. Então, tolerância também significa, né, nós procurarmos manter um equilíbrio interior de forma a capacitar esses recursos internos para quando eu for chamado para uma situação mais desafiadora, eu tenha um equilíbrio necessário para me utilizar desta tolerância a contento da situação que está me provando. Nós podemos ser mais ou menos tolerantes. Às vezes somos por conveniência, às vezes somos por interesses particulares e às vezes não somos e nem queremos ser, por entendermos que aquilo simplesmente não vai significar absolutamente nada para nós. Mas como disse, vai significar sim, vai significar a nossa paz interior. Então a tolerância, ela será sempre bem-vinda quando usada com transparência, com autonomia e com honestidade. Para algumas pessoas, tolerância significa aceitar passivamente algum tipo de sofrimento. Mas, na verdade, essa intolerância que muitas vezes a gente pratica, ela nada mais é do que fruto de uma autoconsciência a respeito das nossas próprias imperfeições. Então, o fato de nós não aceitarmos também as diferenças, né, convida-nos a agir de uma forma desamorosa com relação às outras pessoas. E muitas vezes também nós queremos fazer valer a nossa opinião. Por essa razão, a gente é tão intolerante com as pessoas. Nós somos, muitas vezes, o dono da razão. Então, assim, eu penso dessa forma, a minha forma é a mais correta e, por isso, eu não aceito a sua maneira de se expressar. Então, a gente despreza as outras pessoas por intolerância. A gente desconsidera as outras pessoas por intolerância. A gente desrespeita as outras pessoas por intolerância. Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância política. Então, os diversos pontos de vista que diferem do nosso, nós temos dificuldade para trabalhar
com essas diferenças. E isso decorre de nós querermos nos colocar numa posição de perfeição. Ou seja, a minha filosofia é melhor, a minha religião é melhor, aquilo que eu escolhi como sistema político é melhor. E isso também é uma forma de autodefesa. Uma pessoa que quer impor muito a sua vontade, né, não a sua ideia ou a sua opinião expressá-la, mas sim impor um sistema político, impor uma religião, impor uma filosofia, muitas vezes sutilmente fazendo até uma lavagem cerebral. Isso não é, de fato, uma maneira respeitosa e educada com que a gente trata as diferenças. Então, muitas vezes, por medo, nós acabamos enfrentando essas situações através da violência. E aí, nós vamos partindo para o campo da intolerância. Uma coisa é nós expressarmos aquilo que a gente acredita de uma forma tranquila, né? Simplesmente, olha, eu gosto disso, eu acredito nisso, esse caminho para mim é bom, mas isso não quer dizer que na hora que eu falo que esse caminho para mim é bom, eu estou dizendo para você, o seu caminho é ruim. Não. O seu caminho é bom para você, até que você entenda que ele não seja mais bom e escolhe por um outro caminho. E assim nós vamos desenvolvendo as nossas relações e pautando isso, né, num contexto de tolerância. Mas não, como disse, aquela tolerância passiva que nós estamos vendo coisas erradas e com isso a gente aceitar um determinado sofrimento. Isso não é tolerância. Isso pode ser medo, pode ser covardia, pode ser comodismo, pode ser qualquer outra coisa. Então, o fato de nós nos reconhecermos pessoas em construção, pessoas imperfeitas, e utilizando do atributo da humildade, eu passo a aceitar o meu convívio com aquelas pessoas que são diferentes de mim. É isso que faz com que nós sejamos pessoas mais humanas, percebendo que os outros que pensam diferente de nós merecem o mesmo respeito que nós gostaríamos de ter deles. Então, essa é a ideia de nós desenvolvermos a tolerância. E o fato também de nós nos afastarmos dessas pessoas que pensam diferente de nós é o nosso orgulho embutido ou ferido que nos convida a perceber que nós precisamos sim melhorar. Nós precisamos sim começar a abrir a nossa mente para pensar de uma forma também diferente, não engessar a nossa maneira de pensar e de agir. Nós estamos aí para nos desenvolvermos. E essas pessoas que pensam diferente de nós, elas também estão para nos ajudar a compreender o mundo de uma outra forma, ou seja, das mais variadas formas que as criaturas humanas se expressam.